E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui diretamente de Maceió. Eu vim para um evento muito bacana aqui da CJE, do Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas. E foi um momento massa para conhecer esse cara aqui que está do meu lado, o Thiago. Se você não ouviu falar sobre ele, vai conhecer ele agora. Ele tem um projeto muito legal. Você que sabe que uma das coisas que eu mais falo, que eu mais acredito é causa, propósito. E tem uma coisa muito importante, não basta ter uma causa, você tem que viver a sua causa. E é isso que esse cara faz. Tiagão, primeiro, obrigado por estar aqui. Pô, obrigado, Fred. Eu que agradeço. Eu acho que a sua vinda para cá, né, fez com que a gente pudesse, na verdade, marcar e momentalizar esse encontro que a gente estava aí há muito tempo conversando pelas redes sociais, né? E hoje acredito que já esse encontro está sendo bem produtivo. Joia. Tiago, fala um pouquinho sobre como começou o Mochileiro pela Educação, né? Porque tem uma coisa bacana, ele só anda com uma mochila enorme do tamanho dele, cheia de livros, né? Então, Fred, e amigos, o projeto começou, na verdade, para a gente provocar no jovem a importância da educação na sua vida e fazer com que ele pudesse acreditar ainda mais como essa ferramenta pode ser e continuar sendo uma das mais importantes para ele poder aí construir sua vida, construir sua carreira, construir o seu momento aqui e fazer com que ele, nesse processo de realmente se encontrar, possa aí encontrar na educação as ferramentas certas para evoluir. Né? E como é que é? Como é que funciona o Mochileiro pela Educação? Eu sempre que vejo você acompanhando nas redes sociais, no descritivo aí do vídeo eu vou colocar aí para você acompanhar o Thiago. Eu vejo você em alguma cidade, falando sempre com jovens. Isso. E falando sobre educação através da leitura. Como é que funciona isso? Então, o projeto ele nasce com o intuito de difundir a leitura nas escolas públicas, né? A gente tem uma palestra intitulada O Fracasso Não Suporta Jovens que Sonham, onde a gente traz, né, nessa palestra muitos exemplos de jovens e de pessoas que puderam, através da educação, terem suas vidas transformadas. E ao final de cada palestra, no momento ali de descontração e de dinâmica das palestras, a gente vai distribuindo livros, vai sorteando livros. Esses livros eles são paradidáticos, que tenham biografias que possam impactar e possam inspirar jovens e provocá-los à mudança. E livros que possam ter um conteúdo realmente que provoque essa evolução, esse desenvolvimento. Então, além de difundir o hábito da leitura para que os jovens possam ter discernimento e assertividade para poder entender o que acontece ao seu redor, a gente provoca também vamos dizer assim, esse desenvolvimento de habilidades para que jovens possam aí ultrapassar os limites que os cercam. E por que você faz isso, cara? Então, a gente fala muito sobre causa e propósito, né? Então, a educação salvou minha vida, né? Então, se não fosse pela educação, com certeza eu não estaria contando essa história aqui para você e para os amigos que nos assistem. Então, o meu propósito, na verdade, é devolver para a educação o que ela fez com a minha vida. Então, eu tenho talvez a história mais comum do Brasil, né? Eu vinha do interior do meu estado, do interior de Alagoas, de uma cidade pequena, cresci sem a figura paterna, sem um líder que pudesse provocar em mim uma inspiração de exemplo. Então eu tenho sempre minha mãe, e aí a gente já sabe como essa história vai se encaminhar, né? Vai dar porque não presta, é o filho sem pai e tal. Então esse estereótipo, e por isso o fracasso não suporta jovens que sonham, eu via nesse estereótipo o fracasso. Então como preencher o vazio e como vencer esse fracasso? Com a educação. Então a educação na escola, na universidade, foi essa ponte que me ligou ao projeto Mochileiro pela Educação. Então eu tive um insight. Agora eu vou devolver para a educação que ela fez com a minha vida e vou contar para os jovens como eu consegui e como outros jovens estão conseguindo, através de utilizar as habilidades e ferramentas certas, poderem vislumbrar um horizonte além do que as pessoas ou a sociedade ou o próprio valor social da coisa pudesse colocar para ele como meta. E assim, como é que você vê, quais são os grandes desafios que você encontra para poder fazer esse projeto realmente chegar no maior número de escolas possíveis, impactar esses jovens? E além desses desafios, qual o cenário que você está enxergando aí quando você chega nessas escolas? Ótimo, essa é uma pergunta muito boa, porque já vinha conversando sobre isso nos nossos bate-papos. Então, eu acredito muito que o empreendedorismo é uma das ferramentas importantes, mas o grande desafio em si, hoje, são valores. Né? Então, a família não pode terceirizar para a escola, para a educação, o que ela tem por obrigação de dar.
né? Mas, por exemplo, um dos grandes desafios da palestra é quando a gente chega nas escolas e que provoca, que inflama, que chama para a mudança, que chama para o acreditar na educação. Se o jovem na escola ele está sendo alimentado com esse tipo de sentimento, na casa dele, no meio social em que ele vive, ele também tem que ser alimentado duas vezes mais, vamos dizer assim, porque é onde ele passa também a maior parte da sua vida. Então eu acho que o grande desafio são os valores, onde a gente pode aí alimentar nessas duas frentes e fazer esse papel do tripé, né? Sociedade, escola e família, que os três trabalhando em harmonia, a gente pode sim ter resultados importantes para que a gente possa ter jovens com decisões mais assertivas, com jovens que possam aí vislumbrar futuro, com jovens que possam impactar mais, que possam gerar também mais resultados, por que não? Porque a gente tem programas aí que já começam a trabalhar jovens na adolescência com empreendedorismo, com projetos, com processo de liderança. Então acho que isso é muito importante porque o resultado é a longo prazo. A gente fala com jovens de 16, de 14, de 13 anos, mas daqui a 10 anos esses jovens serão o know-how do conhecimento que vai estar aí atuando nas esferas, seja em gestão pública, seja em gestão privada, seja em novos processos de tecnologia e também no que a gente tem como nova economia. Então, será esse o capital intelectual que a gente tem, que a gente terá. Então, como será que a gente está trabalhando nos jovens de hoje para que no futuro a gente possa cobrar deles os resultados que esperamos? Pô, bacana. E uma coisa interessante é que quando você consegue tocar um jovem desse, você acaba mudando ali aquele entorno, né? Porque eu digo muito isso, que a leitura e a educação, ela é libertadora. Sim. Quanto mais você sabe, mais você tem a capacidade de fazer suas escolhas baseadas na sua interpretação dos cenários. E aí você diminui a capacidade de certas pessoas de manipular você, né? E isso é legal, porque às vezes um livro pode despertar um jovem para alguma coisa, ele começa a estudar aquele assunto, e aí você cria nele, através do teu projeto, uma esperança. Sim. Né? Porque a gente só se move quando a gente tem esperança de que algo pode dar certo. Quando a gente perde a esperança, a gente para de se movimentar, não é isso? E aí eu acho muito bacana, porque às vezes eu quero mudar a família, na família, mas às vezes pode ser o jovem que leva a mudança para a família. Exatamente, exatamente. Então, o processo de liderança nas famílias, eu acredito muito nisso, ele deixou de ser somente pai e mãe e passou também a distribuir, equiparar um pouco também com o próprio jovem. Então, se o pai e a mãe não teve a oportunidade de estudar, e a gente sempre escuta isso de alguns pais e de algumas mães, quando a gente vai falar muito com eles também na escola, eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Então, quando esse filho internaliza essa causa e ele assistiu uma palestra do Mochileiro, assistiu uma palestra do Fred, assistiu uma palestra de tantos outros nomes aí que vem se destacando no cenário, eu posso levar um pouco também dessa cultura para minha família. Eu posso identificar nesse contexto uma mudança real. A gente tem que falar de mudança real. Não adianta a gente falar sobre o que o jovem não vivencia. Isso é um dos grandes desafios. E o bacana, né, que quando o Thiago ele vai para uma escola pública, para uma cidade, as pessoas veem no Thiago aquilo que elas vivem hoje, né? Sim. Talvez você seja ela hoje, né? Isso. Tipo, o seu passado é o que ela vive hoje. E aí tem essa identidade que é tão importante, né? A congruência, a integridade, ou seja, esse cara tá falando coisas do meu mundo. E aí, às vezes, o trabalho da leitura e do teu contato, muitas vezes, é abrir novamente aquilo que está fechado, que é a vontade de aprender, Isso. o ver que existem outros caminhos que não só aquele cenário, e aí é criar aquela esperança que eu falei. É muito legal. E me diz uma coisa, o cara, você escolhe as escolas como, os livros, como é que você tem? Muito legal porque no início do projeto eu sofri muito não, né? As escolas fechavam a porta, quem é esse cara, mochileiro pela educação? E eu escolhi de fato o projeto ser itinerante, ir pelo interior, porque eu vi que nos grandes centros existe muita cultura de você poder divulgar, de você difundir, tem muito jovem conectado, conversando com outros jovens, tem muito projeto que faz essa intermediação e que leva o jovem para as universidades, vamos conhecer um dia na universidade, e no interior não tinha muito isso, né? Então eu disse, não, vamos adquirir conhecimento no grande centro e levar para as cidades, para o interior, para que a gente possa aí
está impactando. Então, as escolas são, eu costumo dizer que os professores são os advogados do projeto, porque eu sempre contacto por meio de mídia social, de rede social, a escola que eu desejo ir, vou e entro em contato com a direção, a gente faz um trabalho de sensibilização com os professores para que eles possam mobilizar e a gente ter público no dia, para que a gente possa desembarcar, como eu costumo dizer, nas cidades, e aí a gente ter o maior número de jovens possível para que possam ouvir. Às vezes a gente tem palestra, a gente volta depois com a oficina para fazer um trabalho mais concreto, um trabalho mais conciso, deixar algo mais construtivo. E os livros, eles são por meio de doação, né? Então, aí você que também está assistindo quiser esse vídeo, quiser doar, tem um tipo de livro? Os livros são paradidáticos, que tenham uma história bacana. Ou aquele livro que você olha na prateleira ou então naquela caixa e diz, pô, esse livro mudou minha vida. Então, esse livro pode mudar a vida de algum jovem com o qual o mochileiro aí está tendo contato. Então dá uma olhada, vai aparecer aí embaixo no vídeo o contato do Thiago para se você quiser doar, fazer parte desse projeto muito bacana. Esse cara roda muito, isso que eu digo, não basta acreditar numa causa, você tem que viver a causa, ele vive isso quase que diariamente e principalmente fazendo o que ele chama de devolver aquilo que ele teve através da educação. Uma outra coisa que eu acho muito importante, Thiago, você estava num bate-papo ontem comigo falando, teve uma pessoa que foi muito importante na tua vida.